Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu venho com o vovô Jeremias abordar um tema que já faz muito tempo que ele quer explicar melhor como funciona e dar um discernimento àquelas pessoas que não compreendem, que é os mistérios de Exu. Quem é Exu? O vovô fala. Exu, para a gente poder fazer uma explicação melhor sobre esse tema, eu vou falar a primeira parte. Primeiro a gente tem que entender que a força que vem do homem de dentro para fora, aquilo é a força de Exu. Ah, mas como que a gente vai compreender esse fato? O vovô fala. Há muito tempo o vovô fala que na escravidão dele, ele diz que ele sempre estranhava que quanto mais ele sofria, mais ele estava forte de dentro para fora. Ele não compreendia na época, né? Ele via lá todo o sofrimento dele, as intenções maldosas dos capatazes, dos senhorios e dos feitores na época. Ele pensava da seguinte forma: como que o homem consegue aguentar tanta ingratidão e tanta dificuldade assim nesse mundo que a gente vive? Desde o homem e desde as mulheres, que são mais fracas ainda que o homem. Aí com o passar do tempo eu vou com conta que acontecia muitas coisas estranhas dentro da fazenda onde ele trabalhava. Tipo, a gente pode explicar de uma forma diferente. Coisas misteriosas, coisas que... mortes às vezes repentinas, aquele que a gente fala assim, às vezes umas coisas que a gente poderia determinar que fosse assombração, mas não era, fraqueza do corpo quase o tempo inteiro, enfim. Eram determinadas coisas que o vô sempre falava: nossa, mas o que será que pode ser isso, né? Como que eu entendo essa forma? Aí com o passar do tempo ele foi perguntando para um, perguntar às vezes para outro, o que tinha acontecido naquele lugar ali. Por que aquela pessoa morreu daquela forma, daquele outro jeito? Uns falavam que era fraqueza do corpo, outros falavam que ele tinha entregado a alma, sei lá para quem. E assim ia. Mas as coisas não paravam de acontecer, eu vou falar. Eram muitas coisas estranhas naquela época, ele vivia numa escravidão lá para os anos de 1500 e pouco, coisas que não cabia dentro de um contexto, ele falava. Bom, se não cabia dentro do contexto, ele pensava o seguinte: então é mistério, é alguma coisa que está relacionada ao homem e ao outro lado da vida que a gente não compreende. Então a gente precisa desmistificar, que nem eu falava. Aí com o passar dos anos, na sua mãe escravidão, ele foi pensando o seguinte: que existia mesmo uma força que dominava todas aquelas pessoas de dentro para fora. Coisas que nem a moeda na época dele comprava, nem mesmo as religiões da época conseguiam interpretar muito bem. Ele pensava uma coisa, mas, nossa, meu pai maior, ele pensava com ele, né? O que será que é essa força que vem, fora a do pai maior? Às vezes ele entendia por execução, outra ele entendia por justiça. E assim subsequente, cada caso um caso. Acontecia de uma forma, era execução. Acontecia de outra forma, era justiça. Acontecia de outra forma, era pela saúde. Aí eu vou você perguntar o seguinte: mas qual força que tem dentro do homem a ponto de transformar tanto ele e dar aquela força, aquela cooperação assim do corpo com a alma de dentro para fora? Aí foi quando eu vou, num belo dia da noite que eu estava dormindo, foi quando o Exu apareceu para ele. Como que ele definiu que era Exu? Ele chegou naquela noite, onde o vovô estava preso na senzala, assim, estava uma noite de silêncio, o vovô até ficou incomodado até na época. Ele conta. Aí, na hora ele não sentiu medo, ele falou. Ele só não compreendia: será que eu estou sonhando? Ou será que eu estou vendo alguém ao meu lado querendo conversar com eu? Ele falava. De certa forma, ele foi. Foi isso que aconteceu. Aquela entidade se manifestou na hora para ele assim, a título assim: ó, eu sou Exu. Eu sou a sua força que está de dentro para fora, se manifestando, através de tudo aquilo que você não compreende, que você entende por mistério.
Eu sou a responsabilidade de ainda você continuar vivo depois de Pai Maior, ele falava. Todas as referências que você faz a mim, eu atendo, eu executo, através do meu comandante, São Jorge Guerreiro, ele falava para o avô. Aí o vovô foi passando aqueles minutos ali com Exu, e ele foi compreendendo, ele foi sentindo cada vez mais forte. O vovô conta que a força de Exu, apesar de ser uma força densa, é uma força que é incalculável de se sentir. Não tem um osso do seu corpo que não fique balançado e um arrepio do seu corpo que não esteja dos pés à cabeça arrepiado quando Exu está do seu lado, perto. Mas o vovô conta que essa manifestação de Exu ao seu lado faz com que você aprenda a conhecer toda aquela força que está dentro de você parado. Aquela força que faz com que você fique fraco muitas vezes e não retorne pelo seu lado mais forte. O vovô fala que o homem foi criado de duas plataformas, na fraqueza e na força. Qual que o homem vai determinar seguir? A fraqueza ou a força? Muitas das vezes o homem se torna mais fraco, ou a mulher, se vice-versa, para querer ser mais forte. Aí é onde que eu vou falar que entra Exu. Exu, a gente sempre fala na nossa religião, é força, é caminho, é proteção. Por quê? Porque Exu, complementado ao seu lado como médium, ou como uma pessoa que não seja médium, é duas forças equiparadas a uma que gera uma terceira força. Essa terceira força manifestada junto com o médium e Exu forma a terceira força, aonde faz com que o médium e Exu se fortaleça mais ainda, se conhecendo tanto o médium de dentro para fora, como Exu conhecendo você de fora para dentro e de fora para dentro, e assim vai. Então, o vô conta que na época dele, quando ele conheceu Exu, ele conseguiu entender tudo aquilo que ele não conseguia entender. Ele pensava, nossa, é verdade, cara. Então tudo aquilo que eu pensava é verdadeira realidade mesmo. Aquelas fraquezas que eu via nas pessoas era falta de essência de Exu. A pessoa não aceitava, não compreendia que aquela força estava radiando em volta dela, tudo ali era boa, ela compreendia que aquela força era maligna e não era. Aí depois, com o tempo, depois que Exu foi embora, nessa conversa com o vovô começou a pensar cada dia quando ele trabalhava lá no canavial e quando ele estava fazendo o seu deitador lá na senzala, ele pensava, nossa, ainda bem que eu tenho força de Exu ao meu lado. Porque esse Exu, o vovô falava, é a força de todo o meu corpo, todas as células que eu tenho, a minha pele, o que não me deixa doente, não me deixa enfraquecido, o que me mantém cada dia mais forte, mesmo eu estando nessa decadência que eu estava na minha escravidão. É bom contar com uma força sempre a mais depois de Pai Maior, ele falava. Ele conta que Exu foi criado justamente na plataforma do homem para poder compensar essas fraquezas. O Pai Maior não faz nada de indiferente à toa, o vô Jeremias fala. Se Pai Maior criou as entidades, Exu e todas as outras linhas de entidade, não foi por uma coisa ou outra à toa. Foi para definir que o homem precisa daquela força, daquela essência para seguir o seu caminho. Aí vocês vão perguntar para o vovô o seguinte, mas eu tenho medo de Exu. Eu não compartilho com aquelas coisas que ele faz, aquelas oferendas, aqueles negócios tudo. O vovô fala o seguinte, as oferendas que se faz para Exu e para as outras entidades são uma coisa. É totalmente diferente da força que irradia ao seu corpo. Exu é a força, a proteção e o caminho. Quando você pede a proteção e a força de Exu, é porque você tem necessidade dessa força. Essa força já vem acoplada no médium, quando ele segue no terreiro ou fora dele, ou se é uma pessoa normal. Eu vou contar que a essência de Exu é muito importante para que o homem e a mulher sobreviva nesse campo vibratório. O que é esse campo vibratório que eu vou falar? Todas as suas fraquezas, suas doenças do corpo, as coisas mal compreendidas, são todos os mistérios de Exu. Mistérios que você não faz o movimento para entender e aceitar. Exu já está nessa vida e na nossa vida, depois que a gente nasce, há muitos anos. Então ele faz um papel dentro do ser humano que você mesmo não faz. Quer se fortalecer, pedir ajuda, pedir força. Eu vou contar o seguinte,
que às vezes quando ele pedia força para o Pai Maior até dava força. Mas além da força do Pai Maior vinha uma outra força diferente para ele falava. Ele não entendia muito bem na hora. Ele falava, nossa, o meu Pai Maior atendeu os meus merecimentos. Mas além dos merecimentos, o vovô conta que vinha uma outra força acoplada a ele, que é a força de acreditar. De se fortalecer cada dia que passa, mesmo na dificuldade. Não esmorecer, o vovô fala. O vovô fala que muitas vezes ele só não esmorecia porque tinha essa força envolvida dentro dele. Dentro, porque a força de Exu está dentro da pessoa, do ser humano. Quando você irradia e chama a força de Exu, que se torna uma só dentro de você, entre o médium e a força misteriosa de Exu, você se torna de duas pessoas uma terceira pessoa. Aquela pessoa que vai gerir o seu conhecimento junto com aquela força que está ali e vai transmutar tudo aquele sentimento que você não conseguia compreender dentro de você, que ao lado da força de Exu vai transformar tudo aquilo que está dentro de você, como se fosse um relógio, contando um minuto a cada minuto. E a cada dia que passa, você vai se transformando por causa dessa força que está dentro de você. Então eu vou falar o seguinte para vocês que estão vendo esse vídeo. A pessoa que não aceita a força de Exu não vai se compreender nunca como pessoa, nem como homem e nem como mulher. Quando você não quiser fazer as oferendas para Exu, como todo mundo sempre faz aí, acha complicado, acha difícil, tanto às vezes na Umbanda, na Quimbanda ou no Candomblé, não tem problema. Mas eis que você aceite que a força de Exu, ela foi uma força criada pelo Pai Maior, que precisa para você ter aquele desenrolar da sua vida. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano é fraco, o vovô conta. E não dá para ficar sem a força de Exu. A força de Exu, depois de Pai Maior, é uma força a mais que você precisa complementar no seu corpo físico e espiritual. Tanto para espiritual mais como para material, físico, que a gente fala. Para evitar doenças, evitar desconforto de perder muitas coisas rapidamente. Quando eu não compreendo e não quero a força de Exu, vou falar, é a mesma coisa que eu tivesse desprotegido. Ah, mas vocês vão falar para mim o seguinte, pro vovô. Mas vovô, então quer dizer que a força do Pai Maior não me ajuda, então, se eu não quiser a de Exu? Ajuda, vou falar, e muito. Mas pensa o seguinte, eu vou falar. Duas forças em uma, junto com você, três, vão dar uma quarta força. Todo homem, toda mulher tem que ter uma carta na manga, eu vou falar. Para quando você precisar, você tirar. Você nunca pode ficar desprotegido do mundo. O mundo que a gente vive, que não vou falar, é um mundo de expiação, é um mundo cheio de armadilhas. E as únicas pessoas que vão estar ali para te ajudar, depois de Pai Maior, é essas forças que você não quer aceitar. Que hoje a gente fala nesse humilde vídeo, que é a força de Exu. Exu trabalha numa linha densa, muito complicada. Exu conhece o homem mais bem do que ele próprio em vida. Por quê? Porque Exu sabe tudo o que tem de mal no homem, o que tem de bom, o que ele vai aceitar, o que ele não vai aceitar, se ele vai mentir, se ele vai falar a verdade, se ele vai fazer, se ele não vai fazer. Não tem como esconder nada da força de Exu. Porque Exu, o vô conta, ele já viveu nesse patamar encarnado do homem. Ele hoje tem esse merecimento de ser uma entidade de luz. Por quê? Porque ele foi designado pelo Pai Maior, é claro, para poder fazer toda essa transformação no corpo físico e espiritual, principalmente do homem. Então não tem o que Exu não saiba. Quando você vai conversar nos terreiros com o Exu, você pode ver que ele conta para você, não a sua vida. Ele não precisa contar da sua vida. Lá ele vai só te ajudar naquilo que você busca. Seja na vida, seja no financeiro, seja no casamento, em outros aspectos, se for o caso. Mas vou também contar o seguinte, que é preciso saber pedir para Exu. Exu é considerado depois, por São Jorge, executor. Todos os pedidos não têm nenhuma parte que Exu não execute. Como Exu é uma força de vibração muito forte e ao mesmo tempo densa que a gente fala, são aquelas partes que você mais sofre, que é as doenças,
a miséria, a fome, tudo que leva o ser humano à desgraceira, que não vou falar. Aquelas partes são as partes mais densas da vida, que são aqueles espinhos que parece que não acabam nunca. Então muitas pessoas que não compreendem, não buscam conhecimento, não aceitam Exu na sua vida, não prosperam, vou falar. Ah, mas aonde que entra Pai Maior? Vocês vão perguntar para o vovô Jeremias. Pai Maior entra em tudo. Muito antes de Exu e de todas as outras entidades. Só que o Pai Maior já te deu a vida, não deu? O vovô conta. O restante dessa força você tem que buscar onde? Em você, de dentro para fora. Com essas forças que tem mais extras por aí. Que é a força de Exu, hoje que a gente está comentando nesse vídeo, e as outras entidades. Por que eu tenho que buscar? Porque eu preciso da minha transformação. A gente não tem que evoluir, o nosso papel na evolução, que o vovô sempre fala nos vencimentos dele. Então, todo médium que trabalha com Exu conhece e sabe que a força de Exu faz uma transformação muito grande no médium, desde o seu caráter, desde a sua plataforma vibratória, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe, se transforma junto com Exu, fica uma só força, um só conhecimento, uma só entendimento de todas aquelas coisas. Às vezes o médium não precisa ser estudado, não precisa ser muito compreendido. Quando ele aceita a força de Exu, Exu transforma tudo aquilo que está dentro dele e faz toda aquela transformação desde o corpo físico até o corpo espiritual, que é o que você vai ter depois desse corpo físico aqui. Então, o vovô conta nesse vídeo que lá atrás, na mãe escravidão dele, quando ele percebeu que a força de Exu, aquela força que ele sentia era a força de Exu, ele ficou mais tranquilo ainda. Aí sim ele pensou, agora eu estou tranquilo. Além de eu ter a força e a vida do meu Pai Maior que ele me deu, eu posso contar com uma força extra, que é a força de Exu, e as outras entidades que assim quiserem me reger junto. Agora sim eu estou forte, o vovô falava. Agora eu posso seguir em frente, mesmo depois dessa vida, a outra. Então eu vou contar o seguinte, não tenha medo de Exu. Exu não é tudo aquilo que todo mundo fala. O mal, eu não vou nem falar uma outra palavra, dá até vergonha de falar, que todo mundo comenta por aí. Exu é uma pessoa, só para compreender nesse vídeo, que foi encarnada e em sua vida teve toda a sua plataforma de aceitação junto ao Pai Maior e mereceu esse cargo pela luz divina para continuar esse papel aqui embaixo com nós. Então quando Exu vem trabalhar nos terreiros da Umbanda, em outros locais, casa simples, ele vem simplesmente o quê? Para ajudar a pessoa a compreender aquilo que ela não compreenda. O que para você é um problemão, para Exu, é coisa simples para entender. É coisa que ele desmistifica em 2, 3 minutos. Então hoje, para explicar melhor, eu vou falar aqui, ó, a pessoa que não aceita a força de Exu na sua vida e outras entidades, está perdendo de evoluir e melhorar muito a sua força interior, porque o Pai Maior deu a vida. Exu complementa aquela sua fraqueza que você não consegue seguir adiante. Então, eu aceitando Exu na minha vida, eu acendendo uma vela que seja para ele, pedindo suas forças, suas proteção, eu vou conseguir muito e adiante, mesmo que eu não faça as oferendas, se for o caso. Muitas vezes pessoas têm medo de fazer tudo, que nem ele fala, não tem problema, eu vou falar. Mas o que precisa é entender o seguinte, Exu não é aquilo que todo mundo conta e fala. Ele sim, ele executa o seu trabalho quando é pedido, mas ele decide também se ele vai executar aquele trabalho ou não, mesmo amando do Glorioso São Jorge. Por quê? Porque como Exu conhece todo o lado ruim de um homem e de uma mulher, ele vai na hora pensar o seguinte, ele não vai te falar se ele vai fazer. Ou mesmo que ele fale que ele vai fazer, é já uma outra coisa. Mas uma vez pedido, uma vez consagrado diante dele o que você deseja, o que você quer, aí pronto, aí é a execução mesmo. Então não tem aquela pessoa que foi um dia pedir para Exu uma coisa e não tenha conseguido os seus méritos. Ou se pediu ao contrário, já viu, né? Acabou virando tudo contra a própria pessoa. Então você tem que saber bem fazer os seus pedidos, as suas aceitações. Para Exu eu sempre conto o seguinte, olha, a gente só pede força e proteção. É só isso que eu vou falar para Exu. Quando vocês forem no terreiro, tudo visitar e for conversar com Exu ou outras entidades, sempre lembra que o vovô Jeremias sempre falou, pede força e proteção.
para ele. Ele vai te dar. Ele não vai negar. Mas tem que pedir de coração. Se você pedir outras coisas a mais, pode ser que você, não, além de não ter o merecimento, ainda seja julgado e executado por ele. É esse aonde mora o perigo e o problema que todo mundo diz, que tem medo de Exu, por conta disso. Não sabe o que está pedindo às vezes a maldade, e não pode. Alguns Exus que ainda não estão doutrinados, pode ser que interprete de uma forma diferente esses pedidos, pelo lado mais pior da vida. Mas a maioria não vai fazer certas coisas de maldade ao ser humano, porque o próprio ser humano se mata a si próprio. Não vou falar. E ele também conta, para terminar esse vídeo, que quando ele desencarnou dessa vida para outra, o vovô, ele via que, por muitas coisas que ele tivesse passado na vida, algumas coisas que ele tinha lá guardado dentro dele, ele conta que ele teve que fazer tudo um tratamento para se melhorar ainda mais ainda do que ele era. Ele pensava, nossa, mas será que eu fui tão complicado assim na alta vida lá embaixo, para mim precisar fazer o tratamento? Mas aí ele conta o seguinte, o tratamento que ele fez lá no mundo espiritual foi simplesmente para trazer toda aquela sabedoria que ele tinha aqui embaixo, juntado com o da lá em cima, para transmutar todo esse conhecimento para nós aqui embaixo. É uma força a mais. Foi bom para ele porque esclareceu muitas coisas da vida dele como mentor espiritual, junto com todas as forças espirituais ao seu redor, suas falanges, transmutou mais ainda, fazendo com que ele ajudasse a nós de uma forma totalmente diferente e compreensível. Então, eu vou falar que a força de Exu é muito importante na nossa vida. Toda pessoa que aceita bem e recebe bem Exu na sua vida e na sua casa, está sempre bem protegido, bem amparado, porque já Pai Maior já deu a sua vida. Agora você precisa continuar a se proteger. E Exu faz esse papel, que é a proteção, abertura de caminho, soluções de algumas coisas, desde que você esteja sempre com o seu rezador em dia e jamais peça o contrário. Aí sim a força de Exu vai funcionar perfeitamente bem na sua vida. Então, eu vou deixar nesse humilde vídeo aqui a seguinte frase: Exu é a parte mais importante do homem e da mulher, depois as outras entidades. Por quê? Porque ele é toda a força e proteção do homem, todo o seu caráter, toda a sua desenvoltura, todo o seu conhecimento. Quem rege Exu, quem guarda Exu com todo o respeito dentro do seu core, vai estar sempre bem protegido e bem desmistificado lá no mundo lá fora que ele vive. Ele vai ser reconhecido em todo lugar que ele for, vai ter todo o seu respeito, mesmo que ele não cultue, mas que principalmente ele aceite. Mas as pessoas que ainda aceita, cultua e faz um pouquinho a mais, pode ter certeza que esse Exu vai sempre estar dando ele o caminho e a proteção. E vai tirar ele daqueles caminhos, daquelas armadilhas que ele próprio se enfia, muitas das vezes. Que é coisa comum do ser humano se enfiar em problema, né? Então, o vovô agradece a pessoa que estiver ouvindo esse vídeo e que a explicação de Exu e os seus mistérios, seus fundamentos, tenham sempre o valor para você e você aceite que Exu é muito importante na sua vida. Desde a sua aceitação, mesmo que você não cultue, mas sempre firmando uma velhinha para ele, pedindo força e proteção, já vai ser tudo um movimento, uma plataforma boa para que você entenda e compreenda melhor a sua vida e se aprenda a se autoconhecer, de dentro para fora. Então, fica aqui o nosso axé do vovô Jeremias e salve as forças de Exu na sua vida. Assim seja.